Luiz! José Luiz Mixon! Conde boy! Luiz! Tambia nini watu! Tambia nini watu! José Luiz Mixon! Conde boy! José Luiz Mixon! Luiz José Mixon! Conde boy! Conde boy! 26 de agosto de 2021, um dia que com certeza foi normal para a maioria das pessoas, mas não para a carreira de Luiz Mixon. Nesse dia, o moçambicano assinava com o maior clube da África, que é o Al Ahly. Com certeza foi um dia memorável e inesquecível na carreira de Luiz Mixon, pois ele, assim como todo jogador africano, sonha um dia poder jogar naquele que é o maior clube do futebol africano. Mas o que Luiz Mixon não sabia é que o dia que tinha que ser o mais feliz da sua vida acabaria por se tornar o dia mais triste da sua carreira. A assinatura de Luiz Mixon com o Al Ahly, ao invés de fazer aquilo que todo mundo esperava, que era alavancar a carreira do moçambicano, foi com certeza uma das piores decisões que este jogador já tomou. Mas para que essa história seja compreendida, é necessário que ela seja contada desde o início, e ela começa concretamente em 2014, quando Luiz Mixon é apresentado ao futebol moçambicano, assim como ao futebol mundial. O ano era 2014 e Luiz Mixon estreava-se pela União Desportiva do Songo. Era um jovem jogador que tinha todo o talento do mundo necessário para poder se tornar um grande astro do futebol moçambicano no futuro. Logo na sua primeira temporada de estreia, Luiz Mixon ajuda os hidroelétricos de Caurabaça a conseguirem sagrar-se campeões do Moçambola. Luiz Mixon naquela temporada se destacou muito e foi de extremíssima importância para a conquista daquele título, razão pela qual, depois do término daquela época e do grande destaque que o moçambicano teve, apareceram muitos clubes que estavam interessados no moçambicano. Até teve o Sporting Clube de Portugal, mas que depois de algumas burocracias que não foram acertadas, a transferência do moçambicano para o futebol português não foi acertada. Ainda apareceram clubes da África do Sul como o Mamelodi Sundowns e o Chippa United, onde o jogador até foi para esses clubes para poder jogar. Mas chegando no Mamelodi Sundowns, teve problemas com Pitso, que era o treinador naquela época, e o jogador não conseguiu jogar por lá. No Chippa United, o jogador também só teve passagens por treinos e não conseguiu realizar nenhum jogo por lá. Não tendo destaque na Terra Durante, Luiz Mixon não viu outra opção senão retornar para a pátria amada. Assim, Luiz Mixon volta para os hidroelétricos de Caurabaça e mais uma vez ele volta e mostra que na pátria amada ele sabe realmente jogar futebol. Na época de 2016 e 2019, Luiz Mixon ajuda os hidroelétricos de Caurabaça a conseguirem sagrar-se campeões da Taça de Moçambique. E assim, aquele jovem jogador já somava 3 títulos pelo clube que haviam mostrado ao futebol moçambicano. Depois da época de 2019, esta a última que ele realizou pela União Desportiva de Songo, o jogador se destacou de tamanho jeito que o seu nome começou a ser mencionado fora do país. Desta vez apareceram mais clubes interessados no moçambicano, tantos clubes da África do Sul, assim como clubes de outros cantos do futebol africano. Mas devido à experiência que os jogadores já tiveram com a África do Sul, o moçambicano preferiu assinar com o Sporting Clube Simba da Tanzânia. E foi aí onde a carreira de Luiz Mixon começou a decolar, e foi aí que a África e o mundo ficaram a conhecer o Conde Boy, ou simplesmente o Messi moçambicano. Luiz Mixon assina com Simba e chega lá com estatutos de ser um grande craque no futebol. E não demorou muito para o jogador realmente mostrar o que ele sabia fazer com a bola. Nos seus primeiros jogos, o jogador já ganhou um apelido, o de Conde Boy, que é em referência à tribo dos Macondes que vive em Cabo Delgado, que é a província que faz fronteira com a Tanzânia. Luiz Mixon se destaca tanto no Simba Sporting Clube da Tanzânia que poucos jogos depois da sua estreia, o jogador começou a ser chamado de Messi moçambicano. Essa sua fama por ser o Messi moçambicano não foi somente conhecida no futebol tanzaniano, acabou-se atravessando as fronteiras em quase toda a África. Quando se falava do Messi moçambicano, mencionava-se Luiz José Mixon. Se destacou muito em todos os jogos que sempre fazia. Se não marcava, dava uma assistência. Se não fazia nenhum dos dois mencionados anteriormente, criava jogadas de grande perigo à baliza adversária. 18 meses depois da sua estadia naquele país, Luiz Mixon já tinha 3 títulos conquistados, sendo que em uma das conquistas desses títulos, o jogador foi mencionado como tendo sido o melhor jogador. Estamos a falar concretamente da Supertaça do campeonato tanzaniano. Mas a partida que foi mais marcante na carreira de Luiz Mixon e foi completamente necessária para que a sua fama de Messi moçambicano fosse conhecida em toda a África foi uma partida que contava pelos jogos da Liga dos Campeões Africanos. Esta partida seria realizada contra o maior clube da África, que é o Al Ahly. O jogo estava empatado até as instâncias finais daquela partida, até que Luiz Mixon faz uma jogada incrível e tira um golo da cartola, um grandiosíssimo golo que é apontado
lançado no ângulo 90 e fazia assim o Simba vencer o maior clube da África por 1-0. Depois daquele jogo, o nome de Luís Mixon foi mencionado em tudo quanto era mídia desportiva do futebol africano. Quem era esse moçambicano que conseguia ganhar aquele que era o maior clube da África? O clube que fazia todos os outros clubes temerem no requisito futebol na africano. Então Luís Mixon com aquele golo se destacou tanto que todo mundo já queria saber quem era este jogador. E o Al Ahly, vendo o grandiosíssimo destaque que esse jogador tinha, não tardou muito em cobiçar esse moçambicano e começou a legalizar tudo para a sua transferência para aquele clube. Assim, no dia 26 de agosto de 2021, Luís Mixon assinava com o Al Ahly, o maior clube da África. Um dia que Luís Mixon ficou muito feliz, pois ele jogaria naquele clube que todo jogador africano sempre sonhou em jogar. Além da visibilidade que aquele clube daria à carreira de Luís Mixon, o Luís Mixon também começaria a ser um dos jogadores mais bem pagos do futebol moçambicano. Aquela ida para o Al Ahly com certeza foi uma coisa que deixou tanto Luís Mixon, nós como adeptos e moçambicanos, muito felizes, pois Luís Mixon jogaria naquele clube que podia ser a abertura das portas para que ele ingressasse no futebol europeu, que é na verdade a finalidade que todos nós esperamos que todos os jogadores moçambicanos consigam alcançar. Mas o que nós não sabíamos é que a assinatura de Luís Mixon para o Al Ahly, ao invés de ser tudo aquilo que nós já havíamos idealizado em nossas mentes, seria com certeza uma das maiores tragédias que o futebol moçambicano já viu. Luís Mixon chega no Al Ahly ainda com aquela estatura de craque, mas uma coisa que Luís Mixon não esperava ao chegar no Al Ahly é que ele encontraria Pitso, que foi o treinador que nós mencionamos lá no início, que não deu oportunidades para Luís Mixon se destacar no Sundowns quando ele saiu na sua primeira época para o futebol sul-africano. E chegando no Al Ahly, encontrando Pitso, que era um treinador que já não se davam bem desde o antigo clube, as coisas por lá não mudaram. Luís Mixon pouco era dado oportunidades para poder mostrar o seu futebol. Diga-se desta passagem que a falta de destaque de Luís Mixon no Al Ahly não foi por falta de talento, mas sim foi por falta de tempo, pois Luís Mixon, em todas as poucas oportunidades que era dado para jogar, ele mostrava o seu talento e fazia aquilo que se esperava que um jogador fizesse. Mas parece que todas as coisas que Luís Mixon fazia não eram suficientes para Pitso, por razão pela qual em todos os jogos Luís Mixon sempre era colocado no banco. Só para você ter uma noção do que estamos a dizer, a única partida que Luís Mixon realiza como titular, ele consegue marcar 2 golos, mas esses números não são suficientes para poder convencer o treinador Pitso a dar mais destaque para Luís Mixon. Uma das coisas que veio como teoria o porquê de Pitso não estar a dar oportunidade a Luís Mixon foi o fato de que na mesma época em que ele é contratado, se contrata também Percy Tau, que é um dos maiores jogadores da África do Sul na atualidade. E Luís Mixon e Percy Tau jogam praticamente na mesma posição, o que fez com que Pitso priorizasse mais o sul-africano, que é o seu compatriota, pois Pitso também é um treinador sul-africano, do que o moçambicano Luís Mixon. Assim, não tendo destaque, Luís Mixon acabou sendo emprestado para o Aba Sporting Clube da Arábia Saudita. Mas chegando lá também, o jogador não teve grandiosíssimo destaque. O treinador do Aba acabou chamando Luís Mixon de baixinho, dizendo que ele não tinha a estatura necessária para jogar no campeonato saudita. Assim, Luís Mixon vai dispensado pelo Aba e volta para o Al Ahly. E quando chega no Al Ahly, recebe a fatiga notícia de Pitso dizendo que ele não contava mais com o jogador para o seu elenco. Assim, Luís Mixon fica um período sem jogar, somente treinando no Al Ahly. E com certeza foi aquela uma das piores fases que Luís Mixon passou em sua carreira. Não tendo mais destaque no Al Ahly, Luís Mixon não viu outra opção senão pedir para voltar para onde ele muito feliz foi, que foi no Simba Sporting Clube da Tanzânia. Fez-se todos os trâmites legais, Luís Mixon rescindiu o contrato com o Al Ahly e voltou para o futebol tanzaniano, que é onde ele está atualmente. Já não é aquele Conde Boy que nós conhecíamos, mas pouco a pouco o jogador vai recuperando a sua classe e vai mostrando cada vez mais o seu talento. Espera-se que um dia voltemos a ver aquele jogador que um dia foi chamado de Messi moçambicano. Esperamos um dia voltar a ver aquele Conde Boy que quando jogava sabíamos que haveria uma assistência ou com certeza haveria um gol. Esse não destaque de Luís Mixon pelo Al Ahly fez com que ele perdesse a chance de jogar o CAN que a seleção moçambicana de futebol realizou. Mas pouco a pouco Mixon vai se destacando e vem mostrando que pode voltar a ser aquilo que nós acostumamos a ver. E esperamos sinceramente que isso seja possível. Meu nome é Andrible, foi um imenso prazer estar consigo no vídeo de hoje. Não esqueça de clicar no botão vermelho inscrever-se e ativar o sino das notificações e deixar a sua sugestão ou comentário ou crítica aqui nos comentários para que nós possamos melhorar nos próximos vídeos. Foi um imenso prazer estar consigo, muitíssimo obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Nos falamos no próximo. Hasta la vista.